Olá, bem-vindos ao nosso ExecutiveCast, uma iniciativa da FIA Tecnologias Digitais que une grandes mentes da tecnologia. E hoje eu estou aqui com o nosso convidado Neto. Neto, muito obrigada por você aceitar esse bate-papo conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Foi muito legal receber esse convite. E tudo que eu conheci aqui da FIA, então a FIA está de parabéns pela estrutura, por tudo que você me apresentou aqui, e vai ser um prazer esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser uma conversa descontraída e bem legal. É isso aí. E pela primeira pergunta para você, eu já aquecendo aqui os motores, eu faço. Como é que surgiu essa trajetória de tantos cargos de liderança na área de TI? Porque você é conhecido muito na área de TI. Eu gostaria que você falasse mais de você, do que você faz, quebrando protocolo também. Porque na nossa última conversa, eu adorei que a gente foi emendando uma coisa na outra. Como é que aconteceu isso? Foi tudo planejado? Você estruturou? Como é que se deu isso? Na verdade, não teve nada planejado. Tudo começou muito pequeno lá, o meu pai achando que era interessante o filho fazer um curso de computação naquela época, né? Que a gente aprendia lá, mexer num computadorzinho básico. Depois eu lembro qual era o modelo do computador, que eu vou entregar a idade, né? Era aquele CP500, aquelas máquinas enormes. Tinha um pequenininho assim, que chamava TK alguma coisa. E aí eu comecei muito novo a fazer curso de computação, aprender uma coisa ou outra. E acabou que, conectado a isso, eu acabei indo para a carreira de tecnologia, né? Comecei como estagiário em tecnologia, em bancos, né? E aí a coisa foi tomando forma, foi tomando um rumo. Eu comecei muito em infraestrutura, falar de telecomunicações, infraestrutura. Uma coisa engraçada é que depois eu fiz técnico em processamento de dados, né? Olha! Porque naquela época, assim, por que eu resolvi ir para infraestrutura, né? Porque quando eu aprendi a programar, a gente começou em COBOL, né? E eu lembro que eu tinha uma raiva daquilo, porque toda vez que eu ia compilar dava 1.243 erros. Aí eu falei, não, isso não é para mim, eu vou aprender infraestrutura. E comecei com uma carreira focada em infraestrutura, né? E aí eu fui passando de empresa em empresa e basicamente minha carreira foi muito consolidada em empresas de cartão de crédito. Interessante. Eu passei lá há um tempo atrás, na primeira empresa de cartão de crédito, a Credit Card, né? E na Credit Card eu comecei a consolidar a carreira. Depois a Credit Card rachou em Orbital, que era a empresa de prestação de serviço, né? Que era a Credit Card, Redcard e Orbital. Fiquei no Orbital um bom tempo. E tudo na área de TI. Sempre em tecnologia. E aí eu fui passando de área em área. Fora quando eu falo, eu sou especialista em infraestrutura, mas eu passei por telecom, depois passei por uma infra de rede local, fui cuidar de áreas de desenvolvimento, fui fazer gestão de equipes grandes de outras áreas de arquitetura. Então eu fui conhecendo um pouco de cada área em tecnologia, sempre no mercado de cartão, né? Depois de Credit Card, para você ter ideia, eu passei por Orbital, fui montar a Fidelity, que foi a maior processadora de cartão de crédito aqui da América Latina. Da Fidelity eu fui para a Redcard, da Redcard para a Cielo. E aí acabei mudando um pouco, fui tocar a parte de tecnologia do Banco CTLM, que era um banco ligado no Banco BNP Paribas, né? Fiquei pouco tempo no banco e estou no desafio que é hoje, né? E o qual Vai falar um pouco. E qual o seu desafio de hoje? Como é que o Neto se reinventou nesse tempo todo? Essa é a história que eu mais gosto, porque ao longo da carreira, a gente sempre pensa e quer ter um desafio de você montar algo do zero, né? Montar uma empresa do zero. Eu tive vários convites ao longo da carreira, mas aqueles convites que você sempre tem um risco, e eu, por perfil, não queria assumir um certo risco de já estar com uma carreira interessante, uma carreira legal, e de repente eu vou arriscar para montar algo que não é certo. Mas isso eu acho um pouco inerente também aqui do Brasil, porque, vamos falar sério, é difícil, é desafiador empreender no Brasil, você não acha? Sim, eu acho. E com 50 anos eu recebi um convite para poder montar uma empresa do zero, uma fintech, junto com um grande parceiro meu, que era o presidente do banco CTLM BNP Paribas, né, com um investidor por trás. E era algo de muito pouco risco, porque eu tinha um investidor muito grande por trás. E a gente tinha que, a missão nossa era montar uma financeira muito técnica, muito automatizada, 100% para dar financiamento no mercado solar. Então esse é o desafio que eu estou desde janeiro de 22.
Interessante. Então chegou o momento, você já tinha essa vontade, e aí chegou o parceiro ideal. E você atuando nessa empresa de energia solar, e também liderando essa questão de tecnologia, como é que você equilibra esses dois mundos? Porque você veio do mundo de finanças, tecnologia, você trabalhou em banco, operadores de cartão de crédito, ou seja, nesse mundo financeiro, Sim. atuando na área de TI. Como é que você equilibra dois mundos tão diferentes? Agora, ainda mais agora. TI, dois não, três. TI, finanças e agora sustentabilidade. Muito boa a sua pergunta. E tem mais coisas aí no meio que você vai entender ao longo da conversa. É, Foi um desafio muito legal. E eu posso dizer, assim, eu digo para todo mundo, 2022 e 2023 foram os anos mais interessantes e assim mais legais da minha vida profissional. Por quê? Porque eu me peguei depois de cuidar de áreas de tecnologia enorme, com 400 pessoas, com budgets gigantescos, eu me peguei no WeWork, eu e mais uma pessoa, sentado numa sala, no Nossa. computador do meu filho. Ah, E eu tinha que, aonde eu comprava o computador, aonde eu alugo. Aí eu só tinha contatos de pessoas de alto níveis em grandes empresas, como operadoras. Eu ligando com uma vice-presidente da Embratel pedindo para me ajudar, porque eu precisava comprar 4 celulares. E ela falou, cara, mas eu só cuido de grandes contas, como é que eu vou te ajudar? Eu falei, hoje eu sou pequenininho, mas eu vou crescer. Então eu comecei a fazer coisas que assim, eu não fazia há anos, entendeu? Que era alugar um computador, que era ligar para amigos, falar do projeto, contratar pessoas amigas. Então, esse começo foi muito interessante. A gente fez algumas coisas legais no começo da empresa, que foi, vamos trazer pessoas que estão compradas com projeto. Eu prefiro uma pessoa comprada com projeto, uma pessoa dedicada com um projeto, do que um super, ultra, mega técnico, né, que conheça muito tecnicamente. Eu prefiro uma pessoa que conheça médio, mas esteja comprada com um projeto. E assim a gente foi montando a empresa, ao longo de 2022. Então, esses desafios todos, que não foram só o da pensar no mercado novo de solar, que eu não conhecia nada, o que era uma placa solar, o que era um inversor, eu não tinha a menor ideia do que era. Né? então conta pra gente, principalmente para quem não entende nada desse mercado, o que exatamente você faz? A gente, ao longo de 22, criou uma financeira, né, chamada Sol Agora. Essa financeira é uma plataforma que dá financiamento, dá crédito para quem quer instalar uma usina solar na sua casa. Na sua casa, no seu comércio, na sua fazenda. Né? Então a gente financia o projeto inteiro, desde a mão de obra, né, de instalação, até toda a parte de equipamento, customização, e entrega o negócio pronto, um financiamento que você paga ao longo aí de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, quando você achar o financiamento. E o nosso grande desafio foi montar a empresa, não existia nada. Né? Desde a plataforma, do sistema todo, até toda a interconexão bancária com o Bankers Access para fazer toda a parte financeira. A gente fez todo esse trabalho ao longo de 22. Então, para você ter ideia, em 3 meses a gente tinha o MVP funcionando. Nossa. E uma parte interessante da história, né? Eu chamei a equipe de tecnologia e falei assim, eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês se virem, vocês se matem. O primeiro financiamento vai ser dia 24 de março de 22. Por quê? Porque era meu aniversário. E era para mim o financiamento. Então, o primeiro financiamento da empresa aconteceu no meu aniversário. Depois de 3 meses, a gente estava com o MVP pronto, fazendo o primeiro financiamento para mim. E, em paralelo, montando toda a plataforma definitiva para, em novembro, oficializar e lançar a plataforma definitiva. Então, foi tudo muito rápido. Foi trabalho de fintech mesmo, de startup mesmo, entendeu? Faz, bota para rodar, testa, não deu certo, faz de novo e por aí vai. Como você disse, trabalhou na Cielo, e a Cielo viveu uns períodos assim mais intensos de transformação digital. O que você aprendeu ali, o que você vivenciou ali, o que você liderou aí fez diferença hoje nessa sua empresa? Fez bastante diferença. Eu acho que trazer a bagagem de Cielo e Redcar para dentro da Sol Agora foi muito interessante, pensando sim numa governança, em você fazer uma coisa controlada. Por outro lado, eu não podia no início da empresa, Yara, colocar governança. Eu não podia ter uma empresa que começasse com uma governança de tecnologia, porque senão eu ia engessar o processo. Eu tinha que entregar uma empresa funcionando em 10 meses.
Então, essa bagagem toda foi interessante para depois do primeiro ano a gente começar a organizar as coisas. E tem um ponto interessante, né? Que eu consigo hoje distinguir, né? Todo mundo, muitas pessoas falam, você tem uma divisão de pensamentos, né? Tem gente que fala, cara, montar uma empresa do zero é muito mais fácil, porque você faz do seu jeito, como você quer, da maneira que você quer. Tem gente que fala, não, é muito mais fácil pegar onde tem legado, porque você tem legado, já está pronto, está feito, o que você tem que fazer é manter o legado e arrumar o legado. Eu acho que cada um tem a sua particularidade. Eu hoje consigo dizer assim, eu não acho que existe uma mais fácil e uma mais difícil, porque as particularidades são enormes. A do legado, você já sabe. É legado, coisa antiga, digitalizar, fazer o processo que você comentou na Cielo, evoluir. Eu passei por processos enormes de fazer modelo ágil. Era tudo cascata. Então vamos transformar em ágil, vamos criar squad. Tudo bem que no manual você já nasce assim, você tem esse benefício. Mas você também definir a sua arquitetura, saber que errou, voltar atrás, ser rápido, ser ágil, fazer acontecer, pensando que você tem que estar com uma empresa pronta e funcionando, e deixando de lado a governança, porque se você for muito crítico em governança, você não lança a coisa rápido, deixando de lado e pensando, eu estou deixando já um certo legado aqui, mas eu sei que eu tenho que arrumar depois. Então, para mim, existem os dois mundos e não existe o mais fácil ou o mais complicado, existe cada um com suas particularidades. Eu acho que eu adoro os dois. Se tivesse receita de bolo, seria maravilhoso, mas isso não existe. Hoje, você me falando sobre isso, de agilidade, nós estamos no momento que tanto se fala de inteligência artificial, do boteco à academia. Todo mundo fala de inteligência artificial. Então, a agilidade hoje é um fator crítico de sucesso para qualquer tipo de organização, pequena, média, grandes organizações. Porque, e eu vi uma coisa hoje interessante, que na Ásia, as pessoas, elas colocam um projeto de pé, não tem que estar 100% pronto. Se tiver 80%, tá bom, põe em andamento e depois a gente vai melhorando, vai vendo os problemas que vão dar problemas, e a gente vai ajustando no processo. E aí, hoje, você está à frente da Sol Agora, da Aldo Solar e da Descarbonize. 3 nomes ligados à descarbonização. O que te atraiu tanto nesse setor? É uma escolha técnica, emocional, as duas coisas? E vamos falar você acabou de falar de agilidade e eu falei sobre inteligência artificial, e as coisas têm que andar muito rápido. Eu vou colocar tudo isso dentro de um cesto para você conversar. Pode ser? Pode. Vamos nessa. Legal, porque foi tudo natural, não teve um planejamento. Então, eu entrei para montar só agora, né? Com o passar do tempo, depois de 1 ano e meio mais ou menos, eu fui convidado para tocar toda a parte de tecnologia da Aldo Solar, né? Só para contextualizar, o investidor comprou a Aldo Solar no passado, né? Comprou um pouco antes. Depois do início da Aldo Solar, entendeu que fazia sentido ter uma financeira para conectar. Então eu fui para montar a financeira, depois teve uma mudança de estratégia, e eu e o CEO da financeira fomos convidados para tocar as 2 empresas. Então foi aí que eu botei uma perna na Aldo Solar, né? E o interessante é assim, imagine os 2 mundos. Só agora, a gente montando tudo do zero, 100% em cloud, modelo ágil, do que tem de melhor tecnologia. E a Aldo Solar é um legado de 40 anos, de uma empresa familiar. Que quem começou a construir o sistema foi o filho do dono da empresa. E o sistema foi construído para cuidar de computador, depois vender eletrônico, depois vender antena parabólica, depois vender compras eletrônicas, e depois ele foi mutando para ser um sistema de solar. Tudo num bloco só, tudo uma coisa única, poucas pessoas botavam a mão, só quem mandava era uma única pessoa. Então eu tive o extremo dos extremos dos desafios. Então eu fui para organizar a Aldo Solar e criar uma tecnologia, sistema novo, plataforma nova, colocar tudo em nuvem. Eu me deparei com um ambiente de 75 servidores físicos, em data center próprio. Nossa! Tudo antigo, né? Então foi um trabalho de 1 ano e meio para recuperar. E nesse meio tempo a gente criou a Descarbonize, que é como se fosse uma holding, que a gente está focando a Descarbonize no trabalho direto, que é no B2C, no cliente final, né? Então hoje você tem a Sol Agora, uma empresa B2B2C, né? Você tem no meio uma pessoa chamada integrador, que é quem oferece o financiamento para o cliente final. A Aldo também B2B, ela vende para o integrador, né? Via integrador para o cliente final.
e a parte descarboniza que a gente tem no cliente final. Então a gente quer fazer o processo todo. Você, Yara, quer montar uma usina na sua casa, você pode procurar descarboniza direto, eu vou te vender o equipamento, eu posso te financiar o equipamento, e eu vou mandar um instalador na sua casa, que é um homologado, que é um testado por a gente. Então a gente acaba olhando o processo de fim a fim para poder entregar para o cliente final uma experiência única, uma experiência boa e uma experiência com qualidade garantida por todo o que a gente tem por trás aí de empresas e de patrocinadores por trás, de conexões que a gente tem com as melhores empresas do mercado, né? Que o Solar ainda é um produto que as pessoas têm medo de comprar. Interessante da sua carreira é que você pegou essas 3 empresas, liderou. Primeiro você. Vamos voltar um pouco. Primeiro você trabalhou em grandes organizações. Aí chegou um momento de flexão, pensamento da sua carreira. Puxa, eu quero ter alguma coisa própria. Achou esse parceiro de negócios, esse investidor, investiu lá na Sol Agora, depois mais uma empresa do mesmo ramo e colocou a Descarbonize. É muito interessante como você fez a amarração dessas 3 empresas. Como que você chegou nisso? Foi planejado? As coisas aconteceram? Fala um pouco para o nosso público, como é que é essa vida? Sim. Se eu falar para você que teve um planejamento específico, não. Eu acho que foi uma evolução do negócio, foi uma evolução do business. A gente começou a entender, por ser uma pessoa 100% de tecnologia, a pessoa que entrou comigo nisso era uma pessoa muito focada em financeiro, mas uma pessoa que adora montar coisa, fazer do zero. A gente começou a entender as necessidades do negócio. Então as coisas começaram a nascer com a necessidade do negócio. Então a gente criou desde plataformas de monitoração que ninguém no mercado tinha, né, até começar. Por que não ter interlocução? Vamos falar um pouco de Descarbonize, né? Hoje você não tem uma empresa que tenha interlocução com o cliente final, né? Então você sempre depende de uma pessoa no meio que é o integrador, né? Por que não? Já que a gente é o distribuidor, a Aldo é o maior distribuidor, a gente tem toda a importação é feita por nós, da China, distribui. Se eu tenho a distribuição, tenho os melhores equipamentos do mercado, eu tenho a financeira, eu tenho uma rede de instaladores já de anos que eu consigo credenciar quem é o melhor, quem me atende em cada região. Por que não eu tenho interlocução com o cliente final? E aí nasceu a Descarbonize. E a Descarbonize nasceu de uma ideia. A gente montou uma sala dentro da Aldo, chamou uma equipe de tecnologia, para vamos começar a criar uma plataforma que faça isso, isso, isso. E começou a nascer assim. E o negócio está tomando um corpo, já tem muitas parcerias, já tem coisa interessante acontecendo. Então começou de uma ideia mesmo, de uma conversa, e a coisa começou a fluir. Então, assim, foi muito interessante. Por isso que todo esse processo de pensar ao longo de 22, 23 anos que eu tô nas empresas, assim, nunca teve uma fase monótona. Sempre teve coisa nova. E tem mais uma coisa interessante. Eu assumi RH fazem 6 meses. Não. RH. Ou seja, você passou lá por empresas ligadas a finanças, aprendeu também, mesmo sendo da área de TI, é claro que você estava naquele ambiente, e agora você assumiu recursos humanos? Como assim? Verdade, Yara. Eu adoro lidar com gente. Eu adoro trabalhar com pessoas. Eu adoro montar equipe de alta performance. Eu adoro conversar com pessoas e eu tenho uma facilidade. Então eu tive uma facilidade muito grande, né? Tanto na Aldo, fiquei em Maringá, Aldo, então eu viajava muito para Maringá. Então, tanto na Aldo, Descarbonize, quanto na Sol Agora, de estar muito próximo de pessoas, de dar coaching para pessoas. Me dá uma dica aí de carreira, vamos falar um pouco sobre evolução de carreira. E isso acabou ficando muito natural. E numas trocas de gestão, a pessoa do RH, que cuidava das 2 empresas, saiu e me convidaram para tocar RH. A minha primeira reação foi um susto, tá? Falei, como uma pessoa de tecnologia vai tocar RH, né? Um pouco improvável. Não sei se faz sentido, né? Não, mas veja bem, você já tem uma empatia muito grande com as pessoas, você, cara, dá muito coaching, fala muito, conversa, todo mundo chega em você, você conhece todo mundo. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou tentar. E assumi, e vou falar pra você uma coisa, eu tô adorando. Sério? Tô adorando. Em todos os sentidos. Eu tenho uma curiosidade. Sempre falam nas empresas, e você sabe disso, que TI é um centro de custo. Ah, o pessoal de TI só gasta. Pessoal de RH não é diferente. Não, lá vem o pessoal de RH falando que precisa ter mais um treinamento corporativo aqui é centro de custo. Como você, que há tantos anos lidera áreas de TI de grandes, pequenas e médias empresas, e agora foi com esse chamado para
recursos humanos, para gestão de pessoas, enfim, como se chama. E como é que é a sua visibilidade, também entendendo de finanças, quando as pessoas falam que tanto RH quanto TI são centros de custo? É pura verdade. Para tecnologia, eu já tenho uma maneira de mostrar correto. Eu acabei, isso eu aprendi, acho que eu não lembro de que empresa que veio, né? Eu acabo mostrando um orçamento de tecnologia com uma visão que eu chamo Run the Company, Growth the Company. Ou seja, num orçamento eu segrego exatamente o quanto esse orçamento é 100% tecnologia e o que eu preciso para rodar a empresa. Então essa parte do orçamento eu uso para rodar a empresa. O que está ali? Computador, telefone, a Amazon, o data center, o XPTO, a sustentação. Isso aqui eu preciso para rodar a empresa. Todo o resto é o Growth the Company. Aqui é 100% gasto para quem dá negócio. É 100% gasto para melhorar o negócio. Então, se a gente precisar fazer algum corte, fazer alguma coisa, vamos chamar o negócio, vamos priorizar o que precisa importar. Então, isso acaba dando uma visão de que grande parte, e o correto é que a maior parte de tecnologia seja para o crescimento do negócio. Normalmente funciona entre 30 a 40 de um lado no run e 60 do outro. É onde você consegue mostrar assim, existe um gasto, só que esse gasto eu estou atendendo ao negócio. Então o negócio tem que ser responsável, tem que estar de tecnologia para mostrar o quanto aquele projeto dá de retorno. Que benefício traz para a empresa. Se aquele projeto traz um benefício de receita, traz um benefício de redução de custo, ou se é um mandatório. Então a gente consegue mostrar de uma outra maneira. Você consegue mostrar porque você traz números. E quanto a fatos, não há argumentos, ao menos em princípio. E na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, como é que você está fazendo para equilibrar isso? Ainda não tenho a fórmula. Então, pessoal que está nos assistindo, se tiver a fórmula, manda aqui nos comentários. Mas o recursos humanos é aquilo que você comentou, mas por que mais um treinamento? Por que treinar liderança? Mas precisa ter esse custo. Mas e por que a gente vai fazer 2 offsites no ano? Né? E depois, ao longo do ano, todo mundo quer offsite, né? Todo mundo quer correio externo, todo mundo quer offsite. Então, para o RH ainda não tem recursos humanos, ainda não tem uma fórmula montada. Mas eu acho que as coisas estão começando a caminhar para tentar mostrar de uma maneira diferente qual é a importância que isso traz em você investir em cultura na empresa, em você ter um offsite, pelo menos início de ano, para você falar das estratégias do plano que você tem para 26, depois de fechamento de ano. Né? E aí você tem também o orçamento das festas de final de ano. Festa cara, mas todo mundo adora a festa, todo mundo gosta. Se você não tem a festa, é o problema. Então a gente tem que ficar equilibrando os pratos em recursos humanos também, para conseguir entregar o que a empresa quer de uma maneira interessante, de uma maneira legal, mas cuidando de um orçamento que não fique uma visão só, essa área só gasta. É verdade. Agora, no seu perfil do LinkedIn, você menciona COBIT, BI, Cisco. Como é que essas ferramentas clássicas se conectam com projetos modernos como Smart Grids, IoT, em usinas solares ou análise preditiva de consumo de energia? Porque, como você está trabalhando nessa área, fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que hoje, assim, isso é uma coisa muito mais do passado. Obviamente a gente está falando muito em COBIT, a gente está falando muito em IT. Hoje, se eu pensar no modelo atual, não tem uma conexão. Não tem uma conexão. Só agora não existe nada físico, está 100% em nuvem. Não tem ninguém especialista em Cisco, não tem ninguém especialista. Se eu implementar o COBIT lá, eu vou parar a empresa por um monte de processo, entendeu? Então, a gente tem um IT, o que eu acho que faz sentido, você ter uma governança mínima em tecnologia, e a gente só implantou depois de 2 anos. Porque se eu implantasse, imagina você implantar gestão de mudança numa empresa que você está desenvolvendo, crescendo, nascendo, e precisa entregar uma plataforma em 8 meses. Não tem como. Então eu fui ter, por exemplo, uma gestão de mudança, pensar no IT 2 anos depois da empresa já rodando. A gente passou agora para um modelo todo de implantar uma governança. Tá? A parte de devolução de tecnologia, eu acho muito interessante, a gente consegue atrelar a qualquer mercado. Né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico que a gente está desenvolvendo dentro de casa, que a gente chama de engenheiro virtual. Imagina que você é um integrador, uma pessoa que vai na casa dos clientes finais para oferecer uma usina. Então, eu fui na casa da Yara, eu vou ali, vou entender a sua conta de luz e que projeto que eu faço para você.
Então a gente cria um engenheiro virtual, que a pessoa, o integrador, o instalador, fala com esse engenheiro virtual: eu estou na casa de uma pessoa, no endereço tal, da rua tal, no bairro tal. Automaticamente uma IA entende isso, faz uma análise de quanto que é o nível de sol que tem naquela região, né? Tudo com conexões em vários sistemas que a gente tem espalhado pelo mundo, faz uma análise do tamanho da sua conta de luz, ele fala quanto você gasta, e não da sua conta de luz, eu transformo isso num modelo que eu consigo entender qual o tamanho do usina você precisa, automaticamente monto um projeto para você, valido o que eu tenho em estoque da empresa e entrego 3 opções, 2 opções, 3 opções. Cara, para esta usina tem a opção A, a opção B, a opção C. Então a pessoa consegue em menos de um minuto já passar, entre aspas, ali, uma previsão para a pessoa: olha, um projeto para sua casa vai custar X. E aí a IA começa a ter mais questionamentos para poder fazer o projeto perfeito. Ah, mas na casa da Yara tem telhado ou tem laje? Ah, tem laje. Então, peraí que eu preciso mudar a estrutura. Ela muda a estrutura e manda um projeto novo. Né? Então, a tecnologia também consegue ajudar muito a gente em agilidade em processo, em agilidade em você definir, por exemplo, um projeto, um tamanho de um projeto, fazer um cálculo. Então, a gente acaba também usando, independente do mercado ser um mercado solar. Muito interessante, rápido, ágil essa negociação, essas inferências que ela faz. E vocês devem fazer bastante projetos para condomínios, porque imagina se uma pessoa quer fazer para sua casa, porque vai economizar energia, ou pelo impacto ambiental. A gente está aí com o COP30 falando sobre os desafios. Como que vocês trabalham com esses condomínios? Se vocês também fazem esse projeto com a inteligência artificial, fazendo os parâmetros? Sempre que der para a gente usar a tecnologia para facilitar a vida de todo mundo, ou do nosso cliente direto, que seria um B2B, né, o engenheiro ali, o engenheiro virtual, ou para qualquer outra coisa, a gente acaba usando muita tecnologia. Né? Hoje a gente tem muito pulverizado. Se a gente pensar a parte de venda de equipamentos, que seria algo, é muito pulverizado. Então a gente vende equipamento até para quem está montando uma usina solar, até para condomínio, casa, padaria, por aí vai. Na Só Agora, hoje, o nosso grande foco está em CNPJ pequeno e pessoa física, né, telhado de casa e tal. Estamos fazendo alguns projetos já para condomínio, então o financiamento acaba sendo muito mais pulverizado em pessoas físicas e CNPJ pequeno. E vamos começar agora a fazer projetos maiores para CNPJs maiores, para empresas maiores, que queiram também fazer um financiamento. Tá? Você falando em tecnologia, imagina quando a gente começou a Só Agora, a gente tem um diferencial. A gente tinha 3 grandes concorrentes no mercado, nós vamos montar uma empresa do zero. Como que é fazer diferencial? Então, um ponto que eu acho interessante a gente falar aqui é o quanto você montar uma coisa focada no seu cliente te traz um diferencial. Então, o que a gente fez? A gente, antes de começar a construir a plataforma, a gente chamou diversos integradores, instaladores, que são nossos clientes diretos. O que não tem no mercado? O que falta no mercado? O que o fornecedor de financiamento A, B e C faz bem e o que ele não faz bem? E começamos a montar uma plataforma com o input de quem ia usar a plataforma. Por incrível que pareça, em 2022, sabe qual era a maior reclamação? Não faço ideia. Não existia split payment. Coisa que eu já implantei no cartão de crédito, acho que uns 15 anos, 10 anos, não sei quanto, mas muito tempo. As plataformas de financiamento de split payment. Então, o instalador, ele não recebia direto o dinheiro dele, o dinheiro ia para o distribuidor, e ele tinha que cobrar o distribuidor de pagar a parte dele. Complexo, né? Coisa simples, a gente foi criando e fazendo uma plataforma focada nele. Então isso fez com que o nosso crescimento fosse muito rápido. A gente chegou num ponto onde os instaladores procuravam a gente para estar credenciado e aprovado para trabalhar com a gente. Então a gente tinha centenas e centenas de pessoas pedindo para se credenciar com a Só Agora pela facilidade e agilidade da plataforma. Claro, porque para eles era muito mais fácil, muito mais rápido, menos burocrático o processo. Incrível isso. Essa foi a diferença. Detalhes. São detalhes, não tinha isso e vocês implementaram. Agora me diz uma coisa, você falou sobre do consumidor adotar energia solar. O que é mais difícil? Você convencer um conselho a investir em tecnologia ou um consumidor adotar a questão da energia solar? Eu acho que hoje são coisas
muito, muito diferentes. Convencer um conselho de pôr tecnologia não é fácil. Mas é necessário. Hoje, qual empresa tem tecnologia? Não tem jeito. Tem que ter. Entendeu? Em algum momento tem que ter tecnologia. Pode não ser uma tecnologia absurda, uma tecnologia da NASA, porque você pode ter um business que não requer aquela tecnologia. E eu acho que tem que ter balanço. Você tem que entender que você não pode ter mais tecnologia do que a empresa necessita, porque você passa a ser caro. Então isso eu acho que todo executivo tem que ter uma visão. Não adianta eu ter uma tecnologia de ponta para uma empresa, 100% de venda, por exemplo, que vai usar só parte daquela tecnologia. Eu vi sistemas no solar não irem para frente. Por quê? Porque foram criados com tanto e tanto e tanto detalhe tão completo que depois o usuário final, o cara que era heavy user daquilo, usava 25%. Então você tinha uma parafernália de coisas que o usuário final não sabia usar. Não sabia como usar e não usava, não precisava usar. Entendeu? Era um floreio que não precisava. Então teve empresas ao longo desses 4 anos que eu vi quebrando por isso. Tá? E não lembro só a segunda pergunta. Do solar. Como que você, que é mais difícil? Você já falou da parte do conselho, ou um consumidor adotar a energia solar? O que eu acho que está difícil hoje de um consumidor adotar energia solar? É a falta de conhecimento. É um mercado novo. Por mais que a gente fale que tem expansão, que cresce todo ano, mas ainda é um mercado novo no Brasil, um mercado de 7, 8 anos, e que realmente deu um boom de 2, 3 anos para cá. Mas as pessoas não conhecem solar. E qual é o grande problema? Por que descarbonize? Se hoje você chamar 3 instaladores na sua casa para fazer um projeto, eu garanto que você vai receber 3 projetos diferentes em equipamento, em custo, em modelo de equipamento e por aí vai. Você olha aqui e fala, em quem eu confio? Tem um me cobrando 10, outro me cobrando 6. Esse aqui está me roubando, ou esse aqui está me colocando equipamento vagabundo. Poucas pessoas conhecem o que está sendo instalado, qual é a marca, qual é o modelo, qual é a garantia. Entendeu? 10% no máximo vai atrás buscar. Porque você tem dezenas e dezenas de fabricantes chineses. 95% do que é vendido no mundo de solar é chinês. São os melhores equipamentos. Só que ele tem o equipamento AAA, que é de melhor qualidade, e ele vai descendo. AA, A, B, C, D. Só ano passado entraram 22 novos fornecedores no Brasil. Nossa! Então, uma pessoa pode oferecer para você um equipamento C e o outro te oferecer um AAA por uma diferença de 25%, só que a diferença é que depois de 1 ano, 2 anos, o que você pegou de baixa qualidade está produzindo 20% mais na sua casa. E seu equipamento tem garantia de 25 anos, vai ficar na sua casa por 25 anos. Então, essa dificuldade de conhecimento técnico, para mim, é o que faz grande parte das pessoas não instalarem e não entenderem o benefício por si só. Este foi um dos grandes cliques da gente montar a Descarbonize. Por quê? Porque eu sou uma empresa grande, eu estou no mercado há 10 anos, eu tenho ponta a ponta, você vai brigar comigo, reclamar para mim, eu que vou te dar o suporte, eu que vou mandar o instalador, eu só trabalho com equipamento AAA, só trabalho com equipamento de ponta, todo seguro, toda a garantia é minha, toda a instalação é minha, você não vai falar com 2, 3 pessoas. Então essa foi uma das chamadas para a gente, vamos gerar no consumidor final, vamos ter a conversa direta com o consumidor final para a gente tentar mudar este mercado, fazer com que as pessoas usem cada vez mais. Porque a gente está aí, tem sol no Brasil inteiro. Por que você vai pagar um absurdo, chega agora a tarifa vermelha com não sei quantos % a mais, se você pode produzir a sua energia, você pode no futuro colocar uma bateria e ser totalmente autossuficiente. Você tem que estar conectado na rede, mas por que você não produz sua energia do sol? O que sobra, você carrega uma bateria da sua casa. Essa bateria, se você tiver falta de luz, aguenta na sua casa 8 horas, 10 horas, 12 horas. Entendeu? Você armazena a sua energia de sobra e ainda você tem uma terceira contingência que seria a rede, que seria a distribuidora. Então, por que não? E tem o fato do impacto ambiental também, que a gente tem que pensar, nós só temos um planeta. É só esse, nós não temos outros, pelo menos que a gente conhece. E o planeta Terra, vamos falar assim, é só um. Então a gente tem que manter. E a energia solar, ela vem como uma estratégia, né? De uma energia limpa, uma energia, como você mesmo falou, a gente tem muito sol, são energias que podem ser usadas com impacto ambiental muito menor. Sem dúvida nenhuma. Agora, você que é de TI e que agora também tem o desafio
de liderar um time de pessoas, hoje, como é que você contrata principalmente um técnico? Você prefere aquele técnico brilhante ou você prefere pessoas com um propósito alinhado, que a gente costuma dizer com aquele brilho no olho? Ótima pergunta. Eu sou um fanático por montar times de alta performance. E acho que toda vez que eu tive muitos bons resultados, foi tendo um mix de pessoas totalmente diferentes. Eu acho que em alguns momentos a gente tem que ter aquele técnico especialista, bom, eu brinco que você bota numa jaula só passa pizza. Então ele já está feliz da vida, porque ele é louco naquilo, entendeu? E a gente precisa ter pessoa que eu digo assim, o interessante é você ter uma pessoa simples, prática, direta, outra pessoa que é o detalhista, outra pessoa que é o técnico para valer, outra pessoa que está muito comprada com a ideia, muito comprada com o projeto, mas que tem uma deficiência técnica e precisa aprender com o outro. E com isso você começar a construir as áreas, começar a montar as áreas. Eu faço uma analogia com o seguinte: imagina que seria um time de futebol com 11 Cristiano Ronaldo. Verdade. Você vai ter 11 estrelas no time. Vai funcionar? Provavelmente não. Então eu acho que para qualquer time em tecnologia, em recursos humanos, em comercial, você tem que ter um mix de pessoas. Você tem que ter um mix de conhecimento, você tem que ter um mix de perfil. E cabe a cada gestor entender o perfil de cada um. E o segredo está aí. Se o gestor consegue entender qual é o perfil do A, do B ou do C, o que direciona para cá, o que eu direciono para cá, e como é que eu faço uma sinergia e monto esse time, e faço esse time estar engajado com o trabalho, para mim é a chave do sucesso. Eu já percebi que você realmente gosta de pessoas. A gente vê o seu brilho no olho quando fala disso. Agora, uma provocação para você. Se você pudesse voltar no tempo, se a gente tivesse uma máquina do tempo, qual era a dica que você daria para o neto que assumiu o seu primeiro cargo de direção numa empresa? O que você diria? Gente, que pergunta difícil, Iá. Eu deixei o lado técnico muito cedo, porque eu quis optar em ser um gestor. Eu acho que ser gestor não é simplesmente liderar uma equipe, eu acho que é você saber montar a equipe, motivar a equipe, trabalhar com pessoas. Eu acho que a dica que eu daria era por que não ter antes começado a entender perfil de pessoas, como as pessoas funcionam, como cada perfil lidar, porque eu acho que isso para mim fez uma diferença grande no momento de liderar a equipe, de montar a equipe, de fazer a equipe funcionar com alta performance. Não foi tão natural isso. Porque eu acho que a decisão, aí uma dica aqui para quem nos escuta, né, e eu falo para muitas pessoas, a fase, pelo menos para mim, e eu acho que é uma das fases mais difíceis de uma decisão, é quando a pessoa tem que definir para que lado do Y ela vai. Eu continuo sendo um técnico, um bom técnico, um excelente técnico, ou eu vou deixar um pouco isso de lado e vou ser um bom gestor. Você tocou num ponto que eu acho que é um fator crítico de sucesso de muitas empresas. Às vezes você tem um bom técnico e você quer promovê-lo para ele ficar feliz, para um cargo de liderança, para um cargo de gestor, e muitas vezes ele não quer. Ou às vezes ele fala, será que eu vou dar certo? E vai e tem coisas lá no meio do caminho que não dão muito certo. É difícil isso. É difícil e o movimento errado acaba com a carreira de uma pessoa. Acaba com a carreira de uma pessoa. Porque É o Y, que você acabou de falar. por isso que tem grandes empresas hoje, quando a carreira Y, ela chega no mesmo nível do superintendente. Então você tem grandes bancos hoje que você sai de analista sênior para consultor 1, consultor 2. O consultor 2 é uma pessoa de carreira para um superintendente. Só que ele tem que ser especialista. Eu dou como exemplo, às vezes as pessoas, e eu acho que é um erro muito grande do profissional, ele acha que ser técnico a vida inteira, ele não vai ter uma ascensão financeira. Aí eu dou o seguinte exemplo. Um mecânico de bairro, que mexe em carro simples, carro normal, de bairro, mexe no Gol, mexe no Fusca, mexe não sei o que lá, versus um mecânico de Ferrari, um mecânico de uma AMG. O mecânico de uma Ferrari é mecânico, quanto ele, só que ele se especializou.
ele é especialista naquilo, ele é bom naquilo. A hora dele com certeza vale 30 vezes a hora do outro. Então, eu acho que a pessoa que segue por uma carreira técnica, ele tem que ser bom no que ele faz. Ele tem que se destacar no que ele faz. Que é para todo mundo olhar, essa pessoa é um consultor nesse negócio, essa pessoa é boa nesse negócio. Então, eu acho que esse é o grande ponto de decisão da carreira de Fabiano. E assim, você tem algum projeto para as pessoas que estão nos ouvindo? Ou algum projeto, alguma rede social que você gostaria de destacar para elas entenderem mais sobre os projetos solares e tudo mais que vocês fazem nas 3 empresas? Eu acho que assim, quem tiver muita curiosidade, entra lá no descarbonizesoluções.com.br, né? Lá a gente fala um pouco de como funciona, dá algumas dicas, fala um pouco de solar, fala um pouco de como funciona esse mercado e o que tem de interessante. Ali tem bastante coisa. E estude um pouco de solar, vale a pena. A gente está num momento onde, nos últimos anos, nunca os equipamentos solares tiveram preços tão bons. A China estava em overprodução. Então, para você ter ideia, um projeto de 2022 que eu coloquei na minha casa, o mesmo projeto hoje custa metade do preço. Uau, então vale a pena, vale muito a pena. Vale muito mais a pena, cada vez vale mais a pena. Os produtos chegaram numa qualidade excelente. Você está colocando na sua casa algo que dura 25 anos. Você pode financiar em 5 anos para pagar o mesmo valor da sua conta de luz hoje. Então você não vai ter um aumento de despesa familiar. Então, se você paga R$1.000 numa conta de luz, você pode fazer um financiamento fixo para pagar 900, por exemplo. Então, você já tem um benefício, porque é fixo, a conta de luz aumenta todo ano. Em 5 anos, você está com tudo pago e você tem 25 anos de garantia do fabricante para produzir sua energia e não gastar mais dinheiro. Então, invista nisso. Ou seja, esse é o momento. Não é só pelo financeiro, é pelo impacto ambiental também. Então, nós estamos falando de 2 vertentes muito fortes para a gente continuar existindo enquanto a gente precisa existir, porque se a gente consumir todos os recursos como a gente está fazendo, como se não houvesse amanhã, um dia acaba. Eu concordo. E eu concordo 200% no impacto ambiental e tudo isso. Mas por que eu falo muito do financeiro? Porque a gente ainda não tem, eu acho, que uma cultura onde as pessoas simplesmente fazem investimento pensando no ambiental. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu conecto o ambiental com o financeiro, para você pensar, além de você estar fazendo algo bom para o planeta, sabe, você está participando de uma coisa de evolução, melhoria ambiental, você está economizando dinheiro. Por que não? Por que não ir atrás? Por que não entender sobre isso, né? Você tem alguns benefícios, então eu acho muito interessante. Depois você já pensou um pouco mais pra frente, bota uma bateria, compra um carro elétrico híbrido, bota um carregador na sua casa. E aí a gente vai evoluindo. Já está tudo funcionando. Minha esposa, por exemplo, não põe gasolina no carro há 1 ano e meio. Eu tenho solar em casa, carrego o carro dela no solar e ela anda em São Paulo de carro elétrico. Não, que maravilha. Que bom. É verdade, que bom. E agora, para fechar com chave de ouro, qual que é a sua música preferida no trajeto São Paulo-Maringá? Minha música preferida, eu gosto de algumas, tá? Eu vou falar uma. Porque a Aldo fica lá em Maringá, você citou. Eu ando de moto a vida inteira. Então eu gosto de alguns rocks, mais uns classic rocks, assim como Hotel California e como Wish You Were Here. Então eu escuto bastante. Então essa música que eu gosto bastante, os classic rocks, eu escuto mais esse estilo de música, né? E para fechar, o que você que deixaria para as pessoas nesse termo de ESG, nesse termo de impacto ambiental, energia solar, para a gente fechar aqui com chave de ouro? O meu recado seria assim, muito focado, eu acho que todos nós juntos, cada um fazendo um pouco, cada um ajudando, cada um pensando no planeta, né? Obviamente, em paralelo, vem o ganho financeiro que eu te falei. Eu acho que a gente vai ter algo melhor, vamos ter um país melhor, vamos ter um mundo melhor, né? Se todo mundo, pelo menos, fizer a sua parte, uma partezinha da sua parte. É isso. Pessoal, quem nos assiste, muito obrigada pela audiência. Você curtiu? Passa para alguém que pensa que energia solar e tudo isso é coisa de... não vai acontecer comigo, não vai acontecer na minha geração. Então passa para aquela pessoa mais cética. Curte e compartilhe esse vídeo. Neto. Eu adorei.
Eu também adorei. Obrigado pelo Ficaria convite, mais um obrigado por estar aqui. tempão Eu também, o papo foi demais. falando sobre isso, porque é uma coisa que impacta a todos nós. Sim, com certeza. A nós, seres humanos, enquanto humanidade. Sem dúvida. E o que a gente quer deixar para nossos filhos, né? Exato. Acho que a gente tem que pensar. Filhos, netos. Gente, netos, temos aí muito tempo, mas esse tempo tem que ser usado de uma maneira consciente. Então, começar com a conscientização da energia solar, eu acho que é um ponto. Tem várias maneiras? Tem várias maneiras. Mas por que não? Mas pense nisso. O sol tá aí, né? É Várias verdade. maneiras de você investir com isso. Pense nisso. É Bom verdade. para todo mundo. Neto, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Adorei. Pessoal, até o Obrigado, próximo Executive Cast.